Nossa liturgia é um pouquinho diferente. Nós teremos o momento de ofertório depois da pregação. No final também celebraremos a ceia do Senhor. Eu queria mais uma vez dar boas-vindas a todos vocês que estão nos visitando. Se você está aqui na Igreja do Redentor pela primeira vez, é uma alegria receber a sua presença aqui conosco. Como foi dito pelo pastor André no início desse culto, nós temos um presente para você que está aqui pela primeira vez, então não vá embora sem passar ali na conexão e retirar esse presente, essa forma da gente agradecer a sua presença aqui conosco. Também, como os irmãos sabem, foi mencionado pelo presbítero André, ontem pela manhã faleceu o pai do pastor Eduardo, né? Ele já está aí há alguns anos numa condição de saúde bem ruim. Tem sido uma luta, o pastor Eduardo, né, estando distante da sua família, que está lá, seus familiares, seus pais que estão lá em Brasília, mas aprova o Senhor levá-lo, né? Ontem pela manhã, o pastor Eduardo está lá, a Elaine, a Luísa, a Isabela foram para lá também e estarão retornando nessa quinta-feira. Tá? Estarão mais alguns dias lá, fazendo companhia à dona Deise, mãe do pastor Eduardo. Na quinta-feira eles estarão retornando, então que a igreja continue orando por toda a família, que o Senhor continue consolando os corações, né, nesse momento difícil de perda do pastor Eduardo. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens nessa noite, a nossa série de mensagens no livro de Atos. Se você é membro aqui da Igreja do Redentor e frequenta a nossa igreja, tem acompanhado essa série, e nós vamos dar continuidade no capítulo 21, os fatos que sucederam, tudo aquilo que a gente viu na semana passada, naquele esforço do apóstolo Paulo em relação a diminuir qualquer ponto de tensão ou de conflito com os judeus, com os moradores ali, com as pessoas de Jerusalém. Ele se submete a um ritual de purificação para evitar qualquer tipo de desconforto. E olhando para o texto de hoje, e observando os acontecimentos dessa manhã, me levaram a uma seguinte reflexão. Não sei quantos viram no noticiário, ali no Recreio dos Bandeirantes, bem próximo da onde eu moro, 2 aeronaves, 2 helicópteros se chocaram e caíram num pátio onde estavam diversos carros elétricos que têm um potencial, uma vez que são expostos ao fogo, as baterias elas têm um potencial de incendiar muito grande. Infelizmente, 6 pessoas, né, foram vitimadas ali naquele acidente, o patrimônio ali se perdeu, alguns carros queimaram, mas eu fiquei pensando em relação à quantidade de carros que tem ali. Eu passo com uma certa regularidade em frente àquele pátio, e eu fiquei pensando aquele monte de carros, se todos o fogo se alastrasse ali, o quanto aquele fogo não poderia causar dano, não somente aos carros, mas aquela região, que é uma região residencial muito densa, com muitas pessoas morando. E o que poderia acontecer? Mas os bombeiros foram lá e apagaram o fogo. Mas imagina se toda aquela região do bairro começasse um incêndio se alastrando. Pense numa situação hipotética. Mas um bombeiro, ao ver aquele fogo, ele começa a entrar nas casas em chama, começa a ajudar famílias a saírem com segurança das suas casas, arriscando a sua própria vida para proteger pessoas que ele nem conhece. Mas imagine que no meio dessa confusão, esse bombeiro, ele sai um pouco de dentro da casa para pegar um fôlego, afinal de contas já está ali muito tempo, combatendo fogo, ajudando pessoas, e ele sai, e no único momento em que ele para ali na calçada para pegar um fôlego, para recuperar energia, alguém vê ele saindo de uma das casas e conclui, sem qualquer evidência, que ele estava sendo negligente, que de alguma forma ele era responsável por pessoas que eventualmente poderiam perder sua vida diante daquele incêndio. E aquela fofoca, ela se espalha. Pessoas começam a apontar para aquele bombeiro quase como um responsável pelas vítimas que não conseguiram escapar do incêndio. Outras pessoas começam a repetir a acusação, e essa multidão cresce. E antes que ele tenha a oportunidade de explicar qualquer coisa, ele já foi condenado pela opinião pública. E essa parte da história, para além do acidente que de fato ocorreu, embora seja fictícia, além de fictícia, muito injusta, ela fala muito do ser humano.
Nós gostamos de explicações rápidas, gostamos de formar opiniões antes de conhecer os fatos. Nós gostamos de encaixar pessoas em categorias simples diante dos fatos que nós vemos, mesmo que eles sejam incompletos. E muitas vezes, quando uma narrativa se espalha, ela se torna mais poderosa do que a verdade. Apontar um culpado nos dá um alívio cognitivo imediato para o caos. Nós queremos sempre eleger um vilão para justificar o caos que está acontecendo. E por que eu estou contando essa história? Porque foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo nesse trecho que nós leremos. Como eu disse no sermão anterior, nós vimos Paulo chegando em Jerusalém como um construtor de pontes. Vimos um homem disposto a abrir mão de direitos legítimos para preservar a unidade. Alguém que trabalhou fielmente para preservar a unidade, para tirar qualquer tipo de ponto de conflito. Vimos alguém que preferia perder uma discussão a perder uma oportunidade de servir ao Evangelho. Só que apesar de todo o esforço do apóstolo Paulo em querer fazer tudo certo, a história toma um rumo inesperado. Paulo participa do ritual de purificação sugerido por Tiago, como nós vimos na semana passada, mesmo ele não sendo obrigado para aquilo. Ele demonstra respeito pelos irmãos judeus e faz tudo aquilo que lhe foi pedido para eliminar qualquer tipo de tensão. Ainda assim, acaba sendo acusado injustamente, preso, quase morto, por uma multidão enfurecida baseada em uma fofoca. À primeira vista, parece que todo esforço de Paulo fracassou. Mas Lucas quer que enxerguemos algo muito maior. Porque aquilo que parecia uma tragédia se torna uma oportunidade. Aquilo que parecia o fim do ministério de Paulo se transforma em uma plataforma para testemunhar sobre Jesus. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar com vocês sobre quando a oposição se torna oportunidade. E aqui nós encontramos uma verdade muito importante para todos nós. Deus, frequentemente, usa momentos que jamais escolheríamos para criar oportunidades que jamais imaginaríamos. Mais uma vez, Deus frequentemente usa momentos que jamais escolheríamos para criar oportunidades que jamais imaginaríamos. Por isso eu convido você a olhar para a sua Bíblia, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 27, e nós vamos ler nesse momento até o verso 36, como toda essa história se desdobra. A palavra de Deus diz assim, versículo 27 de Atos 21. Quando já estava por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei, contra esse lugar. E mais ainda, introduziu até os gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas, procurando eles matá-lo. Chegou o conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mate-o. O que nós vemos nesse momento? Nós vemos, nesse momento, quando a graça é mal compreendida.
Depois de tudo o que nós vimos no sermão de domingo passado, essa cena produz em nós uma sensação de choque. Paulo se submete a um ritual que ele não era obrigado a fazer. Ele prefere não discutir, ele abre mão de direitos legítimos que ele tinha simplesmente para eliminar a tensão, eliminar qualquer conflito. Paulo tinha acabado de demonstrar uma extrema humildade, acabou de abrir mão de direitos, acabou de participar daquele ritual de purificação justamente para preservar a unidade da igreja. E qual é o resultado? Ele é acusado de fazer exatamente o contrário do que ele estava fazendo. Alguns judeus vindo da Ásia reconhecem no templo e imediatamente começam a espalhar acusações falsas contra o apóstolo Paulo. Dizem que Paulo ensina contra o povo judeu, contra a lei, contra o templo. Depois eles acrescentam uma acusação ainda mais mentirosa, ainda mais grave. Afirmam que ele teria levado um gentio para uma área do templo onde apenas judeus poderiam entrar. O problema é que isso nunca aconteceu. E acusam Paulo de ter feito isso simplesmente porque o viram na rua, na companhia daquele homem. Eles tinham visto Paulo na cidade com aquele homem chamado Trófimo, um gentio de Éfeso. E simplesmente porque o viram na companhia daquele homem, concluíram que ele havia o levado para dentro do templo. Observe como funciona o coração humano. Eles não possuem evidências. Eles não possuem testemunhas. Eles não possuem fatos. Possuem apenas uma conclusão daquilo que eles desejam acreditar. Em poucos minutos, a cidade inteira entrou num tremendo alvoroço. A multidão arrasta Paulo para fora do templo e começa a espancá-lo, como o texto diz. É impossível não perceber a semelhança desse episódio na vida do apóstolo Paulo com a vida do próprio Senhor Jesus. Jesus também foi acusado com falsas testemunhas, também foi condenado por uma multidão enfurecida, também foi tratado como culpado antes mesmo de qualquer investigação. Lucas, autor do livro de Atos, ele quer que percebamos que Paulo está seguindo os passos do seu mestre. Mas existe uma lição ainda mais profunda aqui nesse texto, para mim e para você. Muitas vezes, nós imaginamos que a nossa fidelidade, automaticamente vai produzir a aprovação das pessoas por nós. Pensamos que se fizermos tudo corretamente, as pessoas reconhecerão as nossas intenções. Pensamos que se seguirmos agindo com amor, todos vão nos responder, vão nos retribuir também com amor. Mas nem Jesus, nem Paulo experimentaram isso. E nós também não experimentaremos. Algumas das maiores dores da vida não vêm de críticas merecidas. Vêm de acusações injustas. Vêm de sermos mal compreendidos. Vêm de situações em que sabemos que nossas intenções foram corretas, mas mesmo assim somos julgados de forma errada. Talvez alguns de vocês conheçam essa experiência de perto, tenham vivido na própria pele. Você tentou ajudar alguém, recebeu ingratidão, tentou servir, recebeu críticas, tentou promover a paz e encontrou conflito, tentou fazer o que estava certo e foi acusado de fazer o que era errado. Quando isso acontece, nós somos tentados a acreditar que Deus perdeu o controle daquela situação que nós estamos enfrentando. Mas o livro de Atos nos mostra exatamente o contrário. Por trás da fúria da multidão, Deus continua conduzindo a sua história. A multidão acredita que está silenciando Paulo naquele momento. Mas na realidade, Deus ele está conduzindo Paulo exatamente para o lugar aonde ele desejava que Paulo estivesse. E aquela multidão, a ação injusta daquelas pessoas, de alguma forma estava cooperando para que os planos de Deus se cumprissem. Quando isso acontece, nós somos tentados a acreditar que Deus perdeu o controle, mas nós devemos confiar em quem Deus é, sabendo que Ele é todo-poderoso, Ele nos ama e Ele é soberano sobre todas as coisas. Porque aquilo que parece o fim do seu ministério pode se tornar uma oportunidade extraordinária para se falar de Jesus, e é o que acontece na vida do apóstolo Paulo.
Voltemos para o texto, agora no capítulo 22, a partir do versículo 1. Vamos ver o que acontece depois desse momento onde o apóstolo Paulo ele é arrastado para fora injustamente, é espancado, acusado injustamente. A palavra de Deus diz assim: irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cela. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estiveram para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase no meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: quem é o Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade da luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando a gente avança nessa história e vê o apóstolo Paulo apresentando sua defesa, nós conseguimos enxergar uma segunda verdade desse texto. A verdade de que Cristo, quando Cristo interrompe a nossa falsa justiça. Quando finalmente Paulo recebe o direito, a oportunidade de falar depois de já ter sido acusado, sentenciado e apanhado, Paulo faz algo surpreendente. Ele não começa defendendo a sua inocência. Ele não começa denunciando a injustiça da multidão. Ele não começa exigindo os seus direitos, ele começa contando a sua história. E isso é importante porque Paulo começa contando a sua história porque ele compreende algo que nós frequentemente esquecemos. O argumento mais poderoso em favor do evangelho não é uma teoria, é uma vida transformada pela graça de Deus. Observe como Paulo inicia o seu testemunho. Ele procura identificar-se com a multidão. Ele praticamente disse para eles: eu era exatamente como vocês. Nasci judeu, fui criado em Jerusalém, estudei aos pés de Gamaliel, fui zeloso pela lei, persegui cristãos, prendi homens e mulheres, apoiei a morte de Estevão. Em outras palavras, Paulo não era um pagão rebelde que vivia distante de Deus. Paulo era uma pessoa, era alguém profundamente religioso, antes da sua conversão, moral, disciplinado, ortodoxo, respeitado, mas apesar disso tudo, completamente perdido. Aqui encontramos uma das grandes ironias do evangelho, meus irmãos e minhas irmãs. Muitas pessoas imaginam que o único obstáculo entre elas e Deus são os seus pecados mais visíveis. Pensam em vícios, em imoralidade, rebeldia, fracassos morais. Mas Paulo nos mostra que existe um outro caminho para se perder, além dos pecados. Podemos nos perder através da justiça própria. Permita-me citar uma mesma canção que eu citei no domingo passado.
do pastor Del Cordeiro, por mim, quando ele fala, às vezes me perco tentando te encontrar. Uma música que ele fala sobre justiça própria, sobre a nossa tentativa de tentar se redimir através dos nossos próprios esforços, da nossa falsa justiça. E quando nós fazemos isso, ao invés de nos achegarmos a Deus, nós nos perdemos. E isso é profundamente ofensivo ao coração humano, porque nós gostamos de acreditar que existem duas categorias de pessoas no mundo, os bons e os maus, os corretos e os errados, os cidadãos de bem e os pecadores problemáticos. Mas Paulo destrói essa divisão. Se existe alguém que pudesse ser chamado de cidadão exemplar da sua época, esse era Paulo. Paulo possuía convicções sólidas. Paulo tinha disciplina moral. Ele respeitava as escrituras, a lei do Antigo Testamento. Era alguém que tinha um profundo compromisso religioso e uma reputação irrepreensível para os seus. Ele era extremamente conservador em suas convicções, extremamente zeloso por sua tradição, respeitado pelos seus pares, e ainda assim ele estava perdido, tão perdido quanto os pagãos e morais do seu tempo. Isso não significa que moralidade não importa, importa muito. Deus se importa profundamente com a maneira como nós vivemos. A Bíblia não celebra em momento nenhum a imoralidade. A graça de Deus em nenhum momento é licença para o pecado. Mas ninguém, da mesma forma, ninguém é reconciliado com Deus porque é uma pessoa moral, porque é conservador, porque possui valores corretos, porque pertence ao grupo certo. Somos reconciliados por Deus somente por meio de Cristo. Talvez esse seja um dos grandes perigos do nosso tempo. Muitos não estão confiando na justiça de Deus, como Paulo não fazia. Estão confiando na sua identidade social, ideológica, seja lá qual for. Encontram segurança, pertencimento e até um senso de superioridade em uma tribo ideológica, política, cultural, social. O resultado é que, quando somos assim, nós começamos a falar mais sobre a causa que defendemos do que sobre Cristo. Passamos a defender mais o grupo que nos identificamos com mais paixão do que nós defendemos o Evangelho. Nos sentimos mais ameaçados quando atacam a nossa visão de mundo do que quando desonram o nome de Jesus. E quando isso acontece, isso significa que algo está fora do lugar em nós. Porque o alvo da conversão não é nos tornar seguidores mais consistentes de uma tribo humana. O alvo da conversão é nos tornar seguidores de Jesus. Mas quando Paulo encontrou Cristo, sua identidade principal deixou de ser de um fariseu. Sua identidade passou a ser discípulo de Jesus. Ele continuou tendo convicções. Ele continuou acreditando na verdade. Ele continuou defendendo aquilo que era correto. Mas agora a sua lealdade suprema, principal, pertencia a Cristo. E essa continua sendo uma das evidências da verdadeira conversão. Quem se encontra com Jesus não abandona as suas convicções corretas que ele possuía antes de Cristo, mas da mesma forma passa a enxergar todas essas convicções através de uma nova lente. Cristo deixa de ocupar apenas uma prateleira da sua vida e passa a ocupar o trono da sua existência, da sua vida por completo. É por isso que uma conversão acontece, que Deus opera a conversão em pecadores como eu e você. No caminho para Damasco, tudo muda na vida do apóstolo Paulo. Uma luz mais forte que o sol derruba ao chão. E então ele ouve aquelas palavras que transformariam a sua vida para sempre. Quando Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Observe algo extraordinário aqui.
Você já percebeu que Jesus não fala para Paulo: por que você persegue meus seguidores? Por que você persegue a minha igreja? Por que você persegue meus discípulos? Ele diz: porque você me persegue. Porque Cristo fala isso. Porque ele se identifica tão profundamente com o seu povo, que qualquer coisa que nós fazemos contra a igreja de Cristo é fazer contra o próprio Cristo. Isso deveria encher o nosso coração de temor e zelo pela igreja do Senhor. Mas existe algo ainda mais impressionante. Essas palavras de Jesus levaram o apóstolo Paulo ao arrependimento. E quando Paulo se arrepende, aquilo que ele merecia, a justiça que ele merecia de ser punido, aquela sentença ela é anulada. Ele responde à graça de Deus. Jesus, então, ele não destrói Paulo, não condena Paulo, não executa Paulo. Jesus o salva. O arrependimento é o caminho para a nossa salvação. É a evidência de que a graça de fato nos alcançou, que de fato nós tivemos um encontro, não com uma nova filosofia de vida, mas com uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. O homem que merecia julgamento recebe misericórdia. O perseguidor recebe graça. O inimigo é transformado em filho. E isso nos leva ao centro do Evangelho. A fé cristã não começa quando uma pessoa decide se tornar melhor. Não começa quando alguém passa a frequentar uma igreja simplesmente. Não começa quando alguém adota novos hábitos religiosos. O cristianismo começa quando uma pessoa encontra, ou melhor, é encontrada por Jesus, assim como Jesus encontrou Paulo naquela estrada. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele não encontrou uma nova filosofia de vida que ele julgou melhor para a sociedade. Ele não se encontrou com um novo sistema moral que seria o resultado para todas as mazelas e maldades do mundo, ou meramente trocou de religião. Paulo se encontrou com uma pessoa, e essa pessoa o transformou. Tem muita gente se encontrando com a cristandade que nunca se encontrou com Jesus, reduzindo a fé cristã a uma filosofia de vida, a uma visão de mundo. Eu não estou falando que, ao sermos alcançados pela graça, isso tem uma implicação na forma como nós vemos o mundo. De fato tem, mas isso é uma consequência do Evangelho, não é o Evangelho. Quando nós reduzimos a fé cristã a uma mera filosofia, uma mera ideia de mundo, um conjunto de regras morais, nós estamos, de alguma forma, desonrando o nome de Jesus e a obra dele na cruz. Mas talvez aqui hajam pessoas que estejam pensando que precisa primeiro consertar sua própria vida, para depois se aproximar de Deus. Paulo nos mostra exatamente o contrário. Você não tem a capacidade de transformar a sua vida por si mesmo, para depois ir a Cristo. Você precisa ir a Cristo para ser transformado. A mudança de Paulo não foi a causa da graça, foi o resultado da graça. E essa dinâmica da graça não foi específica para aquele tempo, ela continua funcionando da mesma forma ainda hoje. Por isso eu te convido a voltar ao texto e vamos ler do versículo 17 ao 21, antes de caminharmos para a última ideia que esse texto nos traz. A palavra de Deus é assim: quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Eu vi o Senhor e ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviei para longe aos gentios. Quando a gente lê esse último trecho
do texto que nós estamos meditando nessa noite, nós encontramos uma terceira realidade. A realidade de quando a graça nos alcança, ela também nos envia. Se a história terminasse no caminho de Damasco, com aquela conversão sobrenatural, isso já seria uma história extraordinária. Mas Jesus não apenas salva o apóstolo Paulo, Jesus dá uma nova direção para a sua vida. Paulo prossegue contando, algum tempo depois, enquanto orava no templo em Jerusalém, ele recebe uma visão do Senhor. E nessa visão, o Senhor Jesus lhe dá uma ordem muito clara. Vá, porque eu o enviei para longe, aos gentios. À primeira vista, isso pode parecer apenas mais um detalhe da história, mas na verdade chegamos ao ponto mais explosivo de todo o discurso do apóstolo Paulo. Discurso que ele fazia em sua defesa, diante de uma, não mera acusação, mas até uma condenação injusta. Afinal de contas, naquele momento ele já tinha sido espancado por muito tempo. E esse é o ponto mais explosivo de todo o discurso, porque foi exatamente aqui que a multidão perdeu o controle. Dando um spoiler da semana que vem, quando você olha para o versículo seguinte, que a gente vai ver no domingo que vem, aquela multidão interrompe o apóstolo Paulo imediatamente. Sabe por quê? Porque o problema nunca foi apenas Paulo. O problema daquela fúria não era algo pessoal contra Paulo. O problema daquela multidão não era o templo, não era a lei. O problema era a graça. É a graça que escandaliza. Os ouvintes conseguiam aceitar muitas coisas, conseguiam aceitar que Deus salvasse os judeus, que Deus perdoasse pessoas religiosas, mas não conseguiam aceitar que Deus oferecesse a mesma salvação aos gentios. Eles queriam um Deus que favorecesse apenas o seu grupo. Queriam um Deus que confirmasse a sua superioridade. Queriam um Deus que mantivesse as fronteiras exatamente onde elas estavam. Mas o Evangelho, ele destrói todas as barreiras. O Evangelho diz que judeus e gentios possuem o mesmo problema. Todos pecaram. Todos estão separados de Deus, necessitam da mesma graça e todos são recebidos da mesma maneira. Aos pés da cruz não existe cidadãos de primeira classe e de segunda categoria. Não existem pessoas naturalmente mais merecedoras nem grupos privilegiados. Existem apenas uma humanidade caída. E essa humanidade caída, sendo convidada a encontrar misericórdia somente em Cristo Jesus. Mas sejamos honestos, ainda hoje, nós temos dificuldade com isso. Talvez não tenhamos problema com judeus e gentios, mas criamos nossas próprias versões dessas divisões. Gostamos de separar pessoas entre nós e eles. Os que pensam como nós e os que não pensam. Os que possuem a nossa formação e os que não possuem. Os que compartilham os nossos costumes e os que não compartilham. Mas o Evangelho continua atravessando fronteiras. Cristo continua chamando pessoas que nós jamais imaginaríamos. Cristo continua salvando pessoas que não se parecem conosco. Cristo continua construindo uma família muito mais diversa do que as nossas preferências pessoais permitiriam. E há uma última verdade importante aqui. Observe que no mesmo momento em que Paulo é salvo, ele também é enviado. Isso traz para nós a realidade de que conversão e missão caminham juntas. Jesus não disse para Paulo apenas, eu te perdoo. Jesus perdoa Paulo e diz, Paulo, eu tenho uma missão para você. A graça não apenas muda o nosso destino eterno, ela redefine o propósito da nossa vida aqui. A salvação é dinâmica. Ela já está sendo operada em nós, agora. Todo cristão foi alcançado para participar daquilo que Deus está fazendo no mundo hoje.
Alguns atravessarão oceanos para pregar o evangelho. Nós tivemos algumas semanas atrás aqui o pastor Dilvan, que estava de viagem para Moçambique, agora já está retornando, onde ele atravessou o oceano para estar lá no continente africano, alugou um avião monomotor para poder distribuir Bíblias. Nós apoiamos, enviamos recursos, mas nós não estávamos lá pessoalmente com ele. Alguns vão fazer o que o pastor Dilvan estava fazendo. Talvez você não vá fazer isso e não seja para você e não tem problema nenhum. Mas enquanto uns atravessam oceanos, outros atravessarão a sua rua para compartilhar o evangelho com seu vizinho da frente. Ou talvez o corredor do andar do seu prédio. Alguns pregarão para multidões. E nem todos vão fazer isso. Mas todos nós, de alguma forma, devemos compartilhar o evangelho para um amigo. Todos aqueles que foram encontrados por Cristo são chamados a testemunhar de Cristo. Porque a graça que nos alcança, ela nunca para em nós. Ela continua o seu caminho através de nós. Ao longo desse sermão, nós vimos aqui no texto que nós lemos, uma multidão furiosa, acusações falsas, violência, perseguição. Mas, curiosamente, o autor do livro de Atos, Lucas, não quer que nós nos lembremos principalmente da multidão. Ele quer que nos lembremos de Jesus. Porque em cada parte dessa narrativa, Jesus Cristo está presente. Quando Paulo é acusado injustamente, lembramos daquele que foi acusado injustamente diante de Pilatos. Quando Paulo é rejeitado pela multidão, lembramos daquele que foi rejeitado pela cidade que veio salvar. Quando Paulo é preso sem culpas, lembramos daquele que foi condenado, embora fosse perfeitamente inocente. Mas existe uma diferença fundamental entre essas duas figuras, Paulo e Jesus. Paulo sofreu por causa de Cristo. Jesus sofreu por causa de todos nós. Paulo foi vítima da injustiça humana. Jesus assumiu voluntariamente o julgamento divino. O que nós vimos aqui foi Paulo quase morrendo por anunciar o evangelho. Mas quando a gente olha para o evangelho, nós vemos o Jesus que morreu para tornar o evangelho possível. E é exatamente aqui que a história do apóstolo Paulo importa. Porque ela nos mostra que a graça de Cristo é capaz de fazer algo surpreendente, sobrenatural. Observe novamente quem era o apóstolo Paulo, um perseguidor, um homem convencido da sua própria justiça. Um homem que acreditava estar servindo a Deus enquanto combatia o Filho de Deus. Se você estivesse escrevendo a história da igreja, provavelmente qualquer pessoa fora Paulo você escolheria para ser missionário. Provavelmente Paulo não seria a sua primeira escolha. Talvez nem fosse considerado. Mas a graça de Deus raramente escolhe os candidatos que nós escolheríamos. A graça encontra perseguidores e os transforma em pregadores. A graça encontra inimigos e os transforma em filhos. A graça encontra pecadores e os transforma em testemunhas. Talvez alguns de vocês se identifiquem com a multidão. Se identifique de forma que você tenha uma opinião sobre Jesus. Mas apesar de ter uma opinião sobre Jesus, você nunca ouviu a voz de Jesus te chamar. Talvez você seja alguém religioso, como Paulo era. Frequenta uma igreja, conhece a Bíblia. Respeita e admira a cristandade. Mas ainda não tenha encontrado pessoalmente com Cristo, o Salvador. Porque existe uma diferença enorme entre conhecer informações sobre Jesus e conhecer Jesus. Paulo possuía informação, mas ele precisava de transformação. Paulo possuía religião, mas precisava de redenção.
possuía zelo, mas precisava de graça. E talvez, para você, para muitos aqui hoje, essa seja também a sua necessidade. Mas talvez você, outros que estejam aqui, se identifiquem com Paulo já convertido. Vocês estão tentando servir a Cristo, a serem fiéis. E mesmo assim encontram oposição, críticas, incompreensão. E momentos que parece que todo esforço que você imprimiu na obra de Deus foi em vão. Se esse é seu caso, lembre-se de tudo que nós vimos hoje. Aquilo que parecia ser o pior dia da vida do apóstolo Paulo se tornou uma das maiores oportunidades que o ministério lhe conferiu. Deus transformou uma prisão em púlpito, acusações em testemunho, oposição em oportunidade. E o mesmo Deus que fez isso com Paulo no passado continua fazendo contigo hoje. Porque o nosso Deus tem o hábito de transformar aquilo que parece derrota em instrumento da sua glória. A cruz continua sendo a maior prova disso. Na sexta-feira, parecia fracasso. No domingo, revelou-se a vitória de Deus. Na sexta-feira, parecia o fim. No domingo, revelou-se um novo começo para a humanidade. E esse mesmo Cristo continua governando a história hoje. Por isso, eu gostaria de encerrar dizendo que a pergunta final desse texto não é: você é tão corajoso quanto o apóstolo Paulo era? A pergunta que esse texto deixa para nós é: você já encontrou o mesmo Cristo que o apóstolo Paulo encontrou? Porque esse texto não é sobre a coragem de Paulo, mas sobre a obra de Deus em um homem pecador como eu e você. Porque quando isso acontece, quando nós nos encontramos com o mesmo Cristo que Paulo se encontrou, a nossa identidade muda. O nosso propósito, objetivo, prioridade de vida também muda. Porque a nossa esperança muda. E aquilo que antes era apenas sua história, a sua história individual, passa a fazer parte da grande história da graça de Deus. Quando nós nos encontramos com Cristo, o nosso propósito muda. E deixamos de ter simplesmente uma história particular. E passamos a fazer parte da grande história de Deus. Amém?